Vamos lá, quero falar do clássico carioca ontem em São Januário, Vasco da Gama que venceu e também foi o mandante do jogo. Fala, Breno Monsef. O lado vencedor, né, Azevedo? 1-0, gol do Paulo Henrique. Sim, gol do Paulo Henrique, lateral direito. Vamos falar dele também. Mas o Vasco teve essa vitória ontem em casa, em São Januário. Estava lotado mais uma vez, para variar. E a gente teve um clássico na casa vascaína, depois de toda a tentativa de liberação do Vasco, conseguiu. E isso resultou em vitória, 1-0. O Ramon Dias praticamente repetiu a escalação que havia enfrentado o Cuiabá na quinta-feira da semana passada, só colocando a volta do Verratti em campo. Verratti que tinha cumprido suspensão na rodada anterior. E o Vasco agora embalando 2 vitórias consecutivas e saindo do Z4 nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir então o Ramon Dias analisando essa vitória de ontem sobre o Botafogo e a importância que ela tem para o Vasco nesse momento do Campeonato Brasileiro. Es un equipo que tiene de mitad de cancha para adelante, teníamos que estar bien agrupados porque hace una diferencia y tiene una calidad de jugadores increíble. Y el equipo estuvo muy agrupado, muy intenso, sabiendo que este equipo a Vasco lo iba a meter a la prueba, ya sea en la parte defensiva y también en ataque, porque tienen mucho trabajo, hace mucho tiempo que vienen jugando juntos y realmente nosotros estamos felices porque el grupo interpretó muy bien el partido, cómo jugarlo. Era una final, teníamos que ganarla. Creo que en el primer tiempo por ahí fallamos en que tuvimos 2 o 3 ocasiones que podíamos haber convertido otro gol más. Pero bueno, sabemos que la presión existe y creo que el equipo respondió muy bien. Estoy muy contento por ello. Então tá aí o Ramon Dias elogiando o Botafogo, ressaltou a importância da vitória e até numa outra parte da coletiva foi legal que ele falou que até torce pro Botafogo ser campeão, pelo futebol que o Botafogo já apresentou nesse campeonato. Mas óbvio, né? É cada um com seus problemas aí, né? Nesse caso. Ele não falou isso, mas aí sou eu interpretando, né? Pela forma com que ele falou. O Botafogo é um grande time e tal, mas o Vasco precisava ganhar e ganhou. Agora domingo pega o América Mineiro em São Januário às 6h30 e o Vasco saindo do Z4. Tá empatado com o Bahia, que vem acima em 15º, e com o Cruzeiro, com 37 também, que vem abaixo em 17º, abrindo o Z4. Só um detalhe, depois da data FIFA, o adversário vai ser o Cruzeiro. Então pode ser um confronto direto também, já depois da data FIFA. Esse é o Vasco, vai curtir essa semana com mais tranquilidade, é claro, e no domingo pega o América Mineiro, que tá praticamente rebaixado, né? Nesse Brasileirão, também em casa, para tentar seguir embalado no Brasileirão, meu parceiro Bruno Azevedo. Tá legal, Breno Monsef. O Vasco mereceu a vitória porque foi uma equipe mais inteligente, né? Agiu de maneira bem eficaz, principalmente com o Maicon na defesa. E quando tinha posse de bola, apesar de errar muito, acabou tendo um momento ali com, quem diria, hein? Com o Paulo Henrique. E assistência do Maicon, hein, ô Gabriel? O Vitor foi muito feliz na narração, né? Um herói improvável em São Januário. Eu acho que o Vasco ganhou o clássico na unha, né? Na vontade, na garra, na disposição. E não só isso, na organização defensiva. Comovente a organização do Vasco ontem, uma partida praticamente sem erros. A gente fala muito que o Botafogo tem jogado mal, mas o Vasco ontem dificultou ao máximo a missão para um time que vem de instabilidade emocional. Então o Vasco teve muita competência. Quando você luta contra rebaixamento, dificilmente seu time vai apresentar um futebol vistoso. Ontem o Vasco não produziu tanto, não criou tantas oportunidades. Tem que ser efetivo, a chance aparece. Você mata, e o Vasco aproveitou uma chance até cedo no jogo. É o chamado futebol de resultado, né, cara? É isso, o Vasco aproveitou uma chance logo no primeiro tempo e depois batalhou muito por cada pedaço do campo, né? E o clássico, ele nem sempre pede tanta qualidade. O clássico, ainda mais num clima de tensão como era ontem, ele pedia muita intensidade, muita pegada, muita disposição. E o Vasco apresentou isso, cara. E é muito legal ver o Vasco apresentando isso no momento de tanta cobrança, no momento de tanta pressão, no momento em que a vitória retirava o Vasco da zona de rebaixamento. E eu nem acho que isso seja o mais importante agora, porque o importante mesmo é estar fora da zona na última rodada do campeonato. Mas não deixa de ser um respiro, não deixa de ser uma pressão um pouquinho mais leve para as próximas semanas. Tudo indica que o Vasco vai lutar contra o rebaixamento até a última, até a penúltima rodada, na melhor das hipóteses. E a sinalização nesse clássico contra o Botafogo foi muito boa, não só pela organização tática, mas pela vontade, pela fome com a qual o Vasco encarou o jogo, muito acima da disposição do Botafogo, que era o líder do campeonato, ainda é o líder do campeonato. E isso a gente precisa salientar.
Nesse momento do campeonato, o Vasco precisa competir com todas as forças. Qualidade, você vai ter que se superar, porque a qualidade ela não vai acontecer no mais alto nível. O Vasco não tem time pra isso. Agora, time pra batalhar o Vasco tem. E comprovou isso mais uma vez, um grande resultado às vésperas de um jogo muito mais acessível contra o América Mineiro. É um jogo em que, em tese, o Vasco entra com um favoritismo muito grande. O Vasco é superior nesse momento do campeonato. Então veio em excelente momento essa vitória no Clássico e prepara um terreno bem interessante pro jogo contra o América. Cara, a gente falou aqui do Maicon, né? Ontem o Vitor Costa até, pô, se a gente falasse aqui no ato da contratação do Maicon, que ele seria destaque em algum jogo, ninguém acreditaria. E ontem foi fundamental para que o Vasco segurasse essa vitória, hein? É impressionante como o Maicon se transformou em protagonista nesse momento do campeonato do Vasco da Gama e o quanto de solidez ele acrescentou pro miolo de zaga. O Maicon sempre foi um bom zagueiro, ele vinha de um momento ruim na carreira, de um momento em que se desenhava de repente um final de carreira, onde muita gente já não acreditava no Maicon, de repente um pouco mais lento, até um pouco mais pesado do que de costume. Quando ele chegou até imaginava, olha, pela experiência, de repente é um cara que vai suportar bem o momento. Demorou um pouquinho para isso acontecer, mas agora enfim está acontecendo. O Maicon demonstra dentro de campo que não sente peso de jogo mais complicado. Ontem foi uma partida extremamente pesada contra o Botafogo e o Maicon se comportou como um verdadeiro líder. E no momento como esse do campeonato, Azevedo, vai contar muito quem tem essa força psicológica, quem tem a cabeça pronta para encarar cada jogo pesado como esse. Não é fácil você jogar lutando contra o rebaixamento com a camisa do Vasco. De repente é mais fácil você jogar com a camisa do Goiás. Verdade. Onde a pressão é um pouco menor, com a camisa do Cuiabá, onde você não tem tanta obrigação de se manter na Série A. Agora no Vasco da Gama, mais um rebaixamento será um sinal catastrófico de futuro pro Vasco. E aí você tem um cara como o Maicon que responde bem nesse momento, na fase mais aguda da competição, é algo que a gente precisa salientar. Se transformou num pilar dessa equipe. Inicialmente foi o Medel quem deu essa consistência defensiva junto do Léo. O Léo teve uma queda de rendimento e ainda bem que o Maicon apresentou crescimento, porque tá impressionante, assim, tá dando gosto de ver o Maicon. E tem aquela situação física, né? Nem sempre suporta bem as partidas, mas tem conseguido apresentar experiência para driblar essa situação. O Maicon, se o Vasco realmente escapar do rebaixamento, terminar o campeonato da Série A, o Maicon vai ser lembrado com muito carinho pela torcida. Olha aqui o Ivan Braz. O próximo jogo é contra o Coelho, né? O América, em São Januário. O Vasco, o América, só lembrando, tá virtualmente rebaixado, né? Aí ele diz aqui, o Vasco ganhando chega a 40 pontos. Dá pra acreditar na salvação se ganhar do América Mineiro? Lembrando que ainda pega o Cruzeiro em Minas e o Corinthians em São Januário? Eu acredito na salvação independente do resultado contra o América, mas é óbvio que vencer uma equipe que já tá praticamente rebaixada passa a ser quase uma obrigação, ainda mais por ser um jogo em São Januário. Se o Vasco não vence essa partida, ele abre margem para ser ultrapassado novamente ou para que algum adversário venha a se distanciar. Então eu acredito muito na reação, principalmente depois da boa atuação que o Vasco teve contra o Botafogo, uma atuação equilibrada. E repito, né, por mais que o América Mineiro não seja uma baba, conforme a tabela aponta, o Vasco tem sim uma obrigação de vencer. E aí, vamos lá, projetando diretamente aqui a situação do Vasco. O Vasco pega o América Mineiro na próxima rodada. Faltam quantas rodadas, cara? 6 rodadas, 6, né? 7 rodadas. Cara, tá realmente... 6, desculpa. 6. Pro Vasco, 6. Tá funilou, tá na reta final. Então vamos lá. O Vasco ainda pega o América Mineiro, tá certo? Na 33ª rodada, o jogo será no dia 22 contra o Cruzeiro. Esse jogo contra o Cruzeiro seria nesse meio de semana e foi remarcado por conta do Mineirão fechado. É só pra gente fazer uma análise dos adversários. Cruzeiro, América Mineiro. O Vasco ainda terá pela frente Atlético Paranaense lá, Corinthians aqui. Isso. Grêmio lá e Red Bull Bragantino aqui. Não é uma tabela fácil, concorda? Não é nada fácil. Assim, tem alguns confrontos diretos, né? Contra Cruzeiro, contra Corinthians. E assim, Azevedo, a gente precisa entender, por exemplo, qual será o cenário dos jogos das últimas rodadas contra Grêmio e contra Bragantino. O Grêmio vai chegar com chance de título? Tem Se chegar também. É outra história. O Grêmio vai chegar lutando por G4, por G6. De repente, o Grêmio chega sem disputar título e com G4 garantido. Aí fica um jogo mais simples. Bragantino na última rodada, o que esperar desse jogo? Bragantino vai ter fôlego para disputar o título? Aí é um jogo complicado. Mas pode ser que o Bragantino também não esteja mais sonhando com título, já esteja com o G4 encaminhado, e aí o jogo pode ganhar um outro contorno. Então é muito difícil projetar, mas a tabela realmente não é fácil. Você vê hoje no Vasco as qualidades necessárias para, de repente, porque ontem venceu o líder.
eu acho que o Vasco precisa de um mínimo de qualidade, né? Também não dá pra ganhar futebol sem um mínimo de qualidade. O Vasco teve esse mínimo de qualidade ontem, numa boa chance, conseguiu converter. O principal, organização defensiva. O Vasco tem apresentado. Nos últimos 2 jogos, o Vasco foi bem consistente na defesa, soube sustentar os resultados que construiu. E o Vasco tá com muita luta, com muita entrega. Eu acho que isso é, acima de tudo, essencial pra quem tá lutando contra rebaixamento. É uma leitura rápida, né? Quem tá lá embaixo da tabela não tem um grande futebol. Se tivesse, não estava na parte de baixo da tabela. Então tem que ter luta, tem que ter entrega. Mas só isso basta? Não. Tem que ter organização. O futebol é feito de uma boa organização. E nesse momento, eu acho que o Vasco ou ele se equipara, se iguala às equipes que estão nessa parte da tabela, ou até supera algumas. Nesse momento, eu acho o Vasco, por exemplo, superior ao Corinthians em termos de organização. Eu também. O Corinthians está na frente. Vasco e Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro que foi ultrapassado pelo Vasco nesse momento. O Cruzeiro está abaixo do nível de organização que o Vasco tem apresentado. Claro que cada rodada vai reservar uma história e o detalhe agora, ele define muita coisa, mas eu acredito que o Vasco reúne sim todas as condições para escapar do rebaixamento.